Há uma verdade que o mundo não grita, mas sua alma já sabe. A realidade apenas reflete o que você já aceitou como verdadeiro. Não o que você deseja, não pelo que você trabalha, mas o que você diz sim em silêncio, mesmo quando ninguém está olhando. Esse sim, ele não vive na sua mente, vive na sua atmosfera interior, e a sua vida é moldada por isso. Por anos, você pode ter tentado, afirmado, empurrado. Esperei. Você perguntou, o que mais eu preciso fazer? Mas a resposta nunca esteve em fazer. Neville Goddard disse claramente, a suposição, se persistida, se tornará um fato. Ele não falou de esforço. Ele não pediu rituais. Ele falou de aceitação, da escolha silenciosa de sentir que já é seu. O mundo não responde à sua fome. Responde ao seu clima interior. Não te dá o que imploras. Reflete o que você já fez às pazes. E ainda assim, há uma guerra dentro de você. Uma parte de você sussurra, está feito. A outra parte grita, mas prove isso. Essa luta interna não é fraqueza. É a mente tentando proteger o que conhece e o coração convidando você para o desconhecido. A mente diz, convença-me. O coração diz, apenas sinta. A maioria das pessoas fica presa nesse espaço. Eles esperam por evidências. Eles não percebem que a crença gera a prova. Não o contrário. Bruce Lipton confirmou isso através da ciência. Seu subconsciente é um programa. Não é convencido pela lógica. É recondicionado através da repetição e do sentimento. Quando você aceita uma nova identidade, você imprime um novo comando. Você muda o ciclo neural do que é permitido, possível, esperado. Sua biologia se ajusta, suas emoções mudam. E lentamente, sua vida se move com isso. Mas começa pela suposição, essa decisão interna de que é isso que você agora é. Não pense nisso como escalar uma montanha para alcançar seu objetivo. Esse é o jeito antigo. A nova maneira é diferente. É como escolher novas coordenadas no seu GPS. Você não luta contra o terreno. Simplesmente permite que o mundo se reorganize em torno do seu novo destino. Nada mais de lutar. Nada mais de correr atrás. Apenas aceitando o estado interior que já contém o resultado. Porque nunca foi sobre esforço. Sempre foi sobre alinhamento. Deixe o silêncio falar agora. Sinta essa mudança sutil no seu peito. Aquela calma certeza que não grita. A voz que diz, você já é. Você já tem. Essa é a voz da suposição. E uma vez que você ouve, a realidade também ouve. A armadilha de querer sem aceitar. Querer é uma sedução sutil. Sente-se como movimento. Sente-se como poder. Mas por trás disso, vive a vibração da falta. Quando você diz, eu quero, o que o universo ouve é, eu não tenho. É uma declaração invisível de ausência. E se você ouvir atentamente, perceberá, maior parte do seu desejo está enraizada no medo, não na criação. Na demora, não na presença. O desejo não é o inimigo. Mas quando não é seguido pela aceitação, torna-se um ciclo. Um ciclo que te mantém observando a porta, em vez de viver como se já estivesse aberta. É por isso que tantos afirmam com intensidade, visualizam com paixão e ainda se sentem presos. Porque, por dentro, ainda se identificam como alguém sem. Eles rezam por chuva, enquanto seguram um guarda-chuva de dúvida. Pense no homem que implorou ao universo por riqueza. Todos os dias ele afirmava, imaginava, tentava se sentir rico. Mas em cada conversa, cada decisão, cada olhar para sua conta bancária, ele ainda carregava a identidade de quebrado, mas tentando. Ele não aceitava a abundância. Ele encenou esperança. E assim, nada mudou, porque o universo não responde ao desempenho, responde à vibração. E a vibração nasce do que você já afirmou ser real. Você não manifesta o que deseja. Você manifesta o que aceitou como parte da sua autoimagem. Não se trata de implorar pela luz. É sobre ser a luz. E é aí que a maioria se perde. Eles querem, desesperadamente, mas não aceitam. E nesse espaço, sua nova vida espera. Invisível, inaudível, impalpável.
Não há nada mais magnético do que um sim silencioso falado na alma. Não um desejo alto, não um mantra ensaiado, mas uma certeza tranquila. Isto é meu, porque sou eu. O desejo te puxa para o futuro. A aceitação te enraiza no agora. E é do agora que todas as realidades começam a se formar. O medo de não ser quem você era. Há um segredo que a maioria das pessoas nunca fala em voz alta. Para aceitar uma nova realidade, você deve lamentar a antiga versão de si mesmo. E a dor nem sempre se sente como tristeza. Às vezes parece hesitação, como procrastinação, como um estranho desconforto que surge no momento em que você começa a mudar. Não é resistência ao sucesso, é resistência a não ser mais quem você era. O ego, essa parte terna e protetora de você, teme desaparecer. Ele se apega ao que é familiar, mesmo que o familiar seja dor, luta ou escassez. Para o ego, identidade é igual a segurança. E quando você assume uma nova realidade, uma onde você já é livre, já é realizado, já é digno, você está, de certa forma, dissolvendo o eu que aprendeu a sobreviver sem essas coisas. E isso pode parecer como a morte. Mas não é morte, é transformação. O trabalho de Bruce Lipton ecoa isso. Sua biologia responde à percepção. Suas células estão ouvindo. Quando você começa a se ver como alguém que não precisa mais de conserto, que não está mais quebrado, o subconsciente atualiza seu modelo. Mas primeiro, o velho roteiro resiste. Diz: se eu não sou o lutador, então quem sou eu? Isso não é fracasso. Isso é evolução. A jornada espiritual não traz apenas você mais perto do que deseja. Isso te coloca cara a cara com as partes de você que nunca acreditaram que você tinha permissão para ter isso. E quando você sente esse medo, essa fricção, não é um sinal para parar. É um sinal de que a velha casca está se quebrando. Visualize-se, não como alguém em busca de cura, mas como alguém que já incorpora a plenitude. Sinta como é não se definir mais pelas feridas. Entrar em uma sala sem precisar explicar sua jornada. Sentir paz, não porque tudo está resolvido, mas porque você se lembrou. Nada em você estava realmente quebrado. É aí que a suposição começa. Não na força, mas na rendição. Não na ação, mas na identidade. Não em consertar, mas em finalmente permitir-se ser. Às vezes, as palavras mais brilhantes escondem as sombras mais profundas. Você foi aconselhado a manter-se positivo, a pensar em coisas felizes, a visualizar o melhor. Mas há um perigo sutil nesse conselho. Porque quando você fala sobre o que deseja com entusiasmo forçado, enquanto lá no fundo ainda se sente indigno, você não está criando mudança. Você está amplificando a divisão. A neurociência nos mostrou essa divisão em movimento. Quando você declara um desejo, seu cérebro experimenta uma explosão de dopamina, uma emoção passageira. Mas se esse desejo não for apoiado pela sua identidade atual, o sistema de recompensa colapsa. Seu corpo sente a falta. A queda vem rápido. E então você tenta novamente. Mais afirmações, mais quadros de visão. Mas por baixo, o eu antigo permanece intocado. A manifestação mais poderosa não é gritar luz na escuridão. É sentar-se com a escuridão até que ela não te defina mais. Porque quando você usa o pensamento positivo para escapar da sua dor, você não a transcende. Você a adia. E a dor postergada não desaparece. Ele se incrusta. E então você se pergunta por que todas as suas afirmações ecoam como silêncio. Há um caminho mais tranquilo. Uma que não exige que você seja alegre, mas pede que você seja honesto. Não, eu serei rico, mas eu sou o tipo de pessoa que aceita a abundância como normal. Não, eu espero me curar, mas eu assumo que a plenitude é minha natureza. Este é o caminho da aceitação neutra. Não grita, não brilha, sussurra. Eu já cheguei. É por isso que escrever um diário a partir da identidade, não do desejo, é sagrado. Quando você escreve como a pessoa que já vive a vida, seu subconsciente ouve. Você não está mais programando a partir da escassez. Você está imprimindo a partir do alinhamento.
não está fingindo, não esperando, mas ser e ser. É onde reside o verdadeiro poder, a ilusão de ganhar desejos. Você foi criado em um mundo que te ensinou isso. Para receber, você deve conquistar. Para merecer, você deve provar. Que tudo o que é belo deve ser pago, seja em esforço, sofrimento ou tempo. E assim, sem perceber, você começou a usar sua luta como um distintivo de honra, como se a dor fosse o preço do valor, como se apenas através do esgotamento você pudesse alcançar os portões da abundância. Mas a manifestação não segue essas regras. O universo não opera na moeda do esforço. Responde à suposição. Neville Goddard disse com clareza inabalável: sua suposição, embora falsa, se persistir, se tornará fato. Ele não disse que você deve primeiro ser digno. Ele não disse que você deve trabalhar mais do que todos os outros. Ele disse que você deve aceitar. E ainda assim, algo dentro resiste. Porque se você não conquistou seu desejo, você se sentiria autorizado a mantê-lo? Esse é o condicionamento silencioso desta cultura. A ideia de que a facilidade é suspeita, que a graça deve ser justificada. E assim você adia sua manifestação, não porque não seja possível, mas porque, no fundo, você ainda acredita que não fez o suficiente para merecê-la. Mas e se o desejo não fosse uma recompensa? E se fosse uma seleção? Uma frequência com a qual você se alinha, como uma música que você escolhe no rádio. Você não precisa lutar para ouvir a música. Você apenas sintoniza. No campo das infinitas possibilidades, você não está subindo uma escada. Você está passando por portas, portas que se abrem no momento em que você se identifica com o que está do outro lado. A verdade é simples e radical. Você não está aqui para conquistar seus desejos. Você está aqui para lembrar que eles sempre estiveram disponíveis. O caminho não é sobre esforço, é sobre intimidade. Intimidade com a versão de você que não discute mais com facilidade, que não questiona mais sua própria chegada, e quem finalmente entende que o valor nunca esteve em debate. Antes de continuarmos, pause com este pensamento. E se a única coisa que te separa de tudo o que você sempre quis for uma verdade que você ainda não aceitou completamente? Se isso ressoa com algo dentro de você, há algo esperando por você no comentário fixado. Uma reflexão, um lembrete. Talvez até a chave que você tem ignorado. Agora vamos mais longe, porque a verdadeira mudança começa quando você para de perseguir e começa a incorporar. Você pode repetir afirmações até sua voz ficar sem som. Você pode escrever roteiros todas as manhãs, visualizar todas as noites, meditar entre as tarefas. Mas se quem está realizando essas técnicas ainda se vê como quebrado, incompleto ou esperando se tornar, nada realmente mudará. Porque o subconsciente não está ouvindo o que você está fazendo. Está respondendo a quem você acredita ser enquanto faz isso. As técnicas não são mágicas. Eles são espelhos. Eles refletem a identidade de quem os usa. E se a identidade permanecer envolta em dúvida, desespero ou carência, a técnica torna-se um ritual de ansiedade espiritual. Pode oferecer alívio temporário, mas não criará uma transformação duradoura. Porque a verdadeira mudança não é sobre o que você faz, é sobre de onde você opera. Havia uma mulher que escrevia diariamente a vida dos seus sonhos. Ela escrevia com detalhes, com emoção, com esperança. Mas todas as noites, ela adormecia sentindo que estava perseguindo algo fora de si mesma. Suas palavras eram lindas, mas sua vibração era suplicante, porque no fundo, ela ainda estava assumindo que não tinha isso. Sua técnica não estava falhando. Sua identidade estava apenas intocada. No momento em que ela passou de escrever como uma buscadora para escrever como alguém que já está vivendo sua visão, a energia mudou. Não porque ela encontrou um método melhor, mas porque finalmente se tornou a pessoa para quem o método era destinado. Ela não usava mais a técnica para chegar lá. Ela usava isso como uma expressão de quem ela já era. Esse é o verdadeiro ponto de virada. Quando você não medita mais para atrair paz, mas porque a paz agora é seu estado natural.
Quando você não visualiza mais a riqueza para atraí-la, mas porque a riqueza agora faz parte do seu cenário interior. A técnica não leva à identidade. A identidade dá vida à técnica. E uma vez que você assume essa identidade, não apenas uma vez, mas como uma vibração diária, o mundo começa a seguir, silenciosamente, inevitavelmente, completamente. Há uma estranha segurança na sensação de progresso, em estar quase lá, ao ver sinais, sincronicidades, dicas do universo. Dá a ilusão de que algo está acontecendo, de que a manifestação está próxima. Mas há uma armadilha oculta dentro desse conforto, porque se você está sempre quase lá, nunca chega completamente. Você fica preso em um ciclo de esperança, em vez de um estado de realização. Por quê? Porque tornar-se a versão de você que já tem o que um dia desejou não é apenas emocionante, é confrontador. Exige a morte do eu antigo que estava sempre se tornando, sempre consertando, sempre se preparando. E para muitos essa morte parece definitiva demais, muito real. Aceitar plenamente o desejo realizado significa deixar ir a história daquele que ainda estava tentando. Mas você não nasceu para viver no quase. Você não foi feito para orbitar seus sonhos indefinidamente. O ego adora a jornada, porque ela retarda a chegada. Evita o peso da identidade, porque quando você é a coisa que um dia desejou, não pode mais usar a desculpa de esperar. Você não pode mais contar com o conforto de tentar. Você deve ser. E ainda assim, há uma beleza do outro lado desse desconforto. Uma certeza tranquila. Uma quietude que diz, não procuro mais porque já sou. Não é alto, não é ostentoso, não precisa de validação externa, simplesmente irradia. Porque no momento em que você substitui quase por já, algo antigo dentro de você relaxa. A luta se dissolve. A necessidade de provar desaparece. Você começa a escolher de forma diferente, falando de maneira diferente, movendo-se com uma autoridade calma que não precisa de permissão. Porque você parou de negociar com seu desejo. Você parou de atrasar a manifestação com dúvidas esperançosas. Você disse sim, completamente, silenciosamente, completamente. E essa mudança, tão sutil, tão sagrada, é o que faz o universo se mover. Não é a urgência, não se esforçando, mas o poder magnético de alguém que já chegou. Sua identidade é o comando raiz. Há uma voz invisível que fala mais alto do que suas palavras, mais alto do que suas ações. Ele vive abaixo dos seus pensamentos, abaixo do seu esforço. É a identidade que você aceitou como sua. Essa declaração silenciosa, esta sou eu, escreve o próprio código pelo qual seu subconsciente vive. Você não atrai o que pensa. Você atrai o que aceitou como verdade sobre si mesmo. Bruce Lipton chama isso de biologia da crença. Não é apenas uma ideia, mas uma verdade fisiológica. O corpo responde à percepção. Suas células obedecem ao sinal que você envia com suas suposições. Se você acorda e assume luta, seu sistema nervoso se prepara para isso. Se você assume a alegria, seu cérebro libera a química da paz. A identidade não é abstrata. É químico, é celular, é lei. É por isso que a pergunta não é, o que eu quero hoje? A pergunta é, quem eu assumo que sou hoje? Porque essa suposição se torna o comando raiz. A fundação sobre a qual todos os pensamentos, emoções e ações são construídos. É o sistema operacional da sua vibração. E uma vez que está definido, sua vida não pede permissão. Ela começa a refletir. Você tentou forçar a mudança através da força de vontade. Você tentou buscar alinhamento através da estratégia. Mas a verdadeira transformação acontece quando você muda o eu assumido. Aquele que está nos bastidores. Aquele que está escrevendo o roteiro. E começa pequeno. Começa em momentos que ninguém mais vê. Quando você escolhe se portar como alguém que já vive a verdade, pela qual um dia implorou. Quando você entra no seu dia como a versão de você que já pertence, já cria, já possui a vida que imaginou, o mundo muda em resposta. Não porque você manipulou isso, mas porque você parou de contradizê-la.
Você parou de agir como um visitante na realidade que nasceu para comandar. E em vez disso, você voltou à origem. O eu, que nunca precisou provar nada. Apenas para aceitar tudo, como já real, como já você. O custo da suposição é a morte da dúvida. Assumir não é desejar, não é para esperar. É fechar a porta para todas as outras possibilidades. E isso, embora libertador, também é aterrorizante. Porque no momento em que você assume plenamente seu desejo como real, algo dentro de você deve morrer. E esse algo é a dúvida. A dúvida tem um conforto estranho. Dá-lhe uma saída, uma brecha, um amortecedor caso as coisas não se desenrolem como você imaginou. Permite que você diga, talvez não fosse para mim, mas a suposição remove esse amortecedor. Não deixa nenhuma porta dos fundos. É o equivalente energético de embarcar em um avião sem bilhete de retorno. Uma vez que você ocupa seu assento, a antiga terra se torna inacessível. E é por isso que tão poucos realmente assumem. Porque eles não têm apenas medo do fracasso. Têm medo de não ter mais a identidade que construíram em torno da espera. Em torno do anseio. Em torno do algum dia. A suposição exige fechamento. Exige o sepultamento da velha história. Não com ressentimento, mas com reverência. Há uma sacralidade em deixar ir a versão de você que não sabia. Quem duvidou? Quem questionou seu poder? E às vezes essa partida precisa ser ritualizada. Uma carta escrita e queimada. Uma página do diário fechada com um ponto final. Um sussurro ao vento. Obrigado por me proteger. Mas eu não preciso mais de você. Porque quando você assume, realmente assume, algo se encaixa no seu sistema nervoso. Um novo caminho se ativa. Não através da luta, mas através da rendição. Não através da perseguição, mas através da escolha. Você se torna inalcançável para a antiga frequência. Intocável pelo eco das suas crenças passadas. E nessa clareza o mundo não apenas muda. Ele revela o que sempre esteve esperando atrás do véu da hesitação. Uma realidade alinhada com quem você se tornou agora. Certa, silencioso, inteiro. Há um vício sutil que a maioria não reconhece. Um apego emocional ao esforço. Lutar. Para provar. Foi tão profundamente entrelaçado na psique coletiva que muitos acreditam que devem conquistar seus desejos com sacrifício visível. Você foi ensinado a igualar esforço com valor. Que quanto mais você sofre, mais merece. Que a recompensa deve ser justificada pela subida. E assim, sem perceber, você aprendeu a temer a facilidade. A Assunção, em contraste, não pede nada de você, exceto sua entrega interna total. Pede que você sinta que já está feito sem precisar explicar porquê. Mover-se no mundo como se a coisa que você tanto desejou já tivesse sido escolhida, já tivesse sido aceita, já tivesse sido absorvida na sua autoimagem. Mas o ego treme diante desse convite. Porque não deixa espaço para histórias de luta. Nenhuma evidência de batalhas arduamente conquistadas. Nenhuma justificativa externa para as bênçãos recebidas. É aqui que muitos sentem a tensão. Eles meditam, visualizam, escrevem e afirmam, não apenas para manifestar, mas para provar a si mesmos e aos outros que estão fazendo o trabalho. E embora essas práticas sejam lindas quando enraizadas na identidade, muitas vezes se tornam rituais de resistência quando usadas para preencher o silêncio onde a suposição deveria viver. O esforço é visível. Recebe elogios. Veja como você está se esforçando, eles dizem. E esse ciclo de feedback condiciona o subconsciente a buscar aprovação através do esforço. Mas a suposição é silenciosa, invisível, indiscutível apenas em seus resultados. Pede para você se sentar na frequência de já ter. E esse tipo de facilidade é tão estranho, tão confrontador, que muitos a rejeitam inconscientemente antes que tenha a chance de se enraizar. Imagine um homem que sempre lutou com dinheiro. Cada vitória financeira está ligada ao esgotamento. Cada conta paga parece uma batalha sobrevivida. Ele começa a aprender sobre suposições. Ele ouve que a riqueza é uma frequência, não uma recompensa.
que ele pode simplesmente se alinhar com a versão dele que já vive em abundância. E algo dentro dele brilha. Mas então, a dúvida se instala. Se é tão fácil assim, e todas as anos que lutei, se eu simplesmente assumir que sou rico agora, isso não apaga todo o sofrimento? Isso não torna tudo injusto? Ele não diz essas palavras em voz alta, mas eles ecoam em seu sistema nervoso, nas escolhas que ele faz, na energia que ele emana. E sem saber, ele resiste à suposição, não porque não seja verdadeira, mas porque desafia a base do seu valor. Ele foi ensinado que o valor vem do esforço. Então receber com facilidade parece perigoso, desconhecido, até vergonhoso. E ainda assim, a suposição não apaga sua jornada, isso a honra. Diz, você já sofreu o suficiente. Agora escolha, não com força, não com medo, mas com calma, certeza. Assumir não é arrogância, não é direito, é alinhamento. É o profundo saber que sua frequência, não sua luta, é o que determina o que permanece em sua vida. Neville Goddard foi claro. O mundo exterior reflete o estado interior. Não o número de horas trabalhadas, não a duração das suas afirmações, mas a identidade que você aceitou. Quando você continua a se esforçar enquanto secretamente se sente indigno, você está ensaiando o mesmo ciclo. A técnica pode mudar, a crença não. E assim, a realidade permanece estagnada. O esforço dá a ilusão de progresso. É por isso que as pessoas se sentem mais seguras tentando do que chegando. Porque tentar adia o confronto consigo mesmo. Isso te mantém em movimento sem exigir transformação. Mas quando você assume, plenamente, profundamente, irreversivelmente, você atravessa um limiar. Você para de pedir permissão. Você para de buscar provas. Você simplesmente é. E esse é o lugar que a maioria das pessoas resiste. Porque a suposição exige que você abandone a identidade do lutador, do buscador, do que está quase lá. E essa identidade, mesmo que dolorosa, tornou-se familiar, confortante, como roupas gastas que não servem mais, mas ainda assim parecem um lar. Entrar na nova identidade significa deixar ir, não apenas a dúvida, mas a necessidade de conquistar seu caminho para a alegria. Isso não significa que o esforço esteja errado. Significa que a vibração por trás do esforço importa mais do que a própria ação. Quando você age a partir do estado de já ser, a ação se torna uma extensão da incorporação. Quando você age para tentar se tornar, isso se torna uma performance. A diferença é tudo. Você não está aqui para convencer o universo. Você está aqui para lembrar quem você já é. Caminhar na quietude desse saber. Escolher a partir do lugar de completude, não da ilusão da falta. E se isso parecer desafiador, deixe ser, porque a confrontação é o limiar do seu próximo tornar-se. Você ainda pode se mover, ainda construa, ainda crie, mas deixe fluir a partir da suposição, não em direção a ela. Deixe sua vida se tornar um espelho da sua identidade, não um substituto para ela. Você não precisa sofrer para ser escolhido. Você não precisa lutar para ser digno. Você só precisa dizer sim à frequência que corresponde à verdade do seu ser. A suposição não requer permissão, não espera aplausos, simplesmente se move como se já estivesse feito. E esse movimento silencioso, essa quietude interior, é a maior força de manifestação que você já conhecerá. A verdadeira manifestação se sente como um conhecimento silencioso, não como um fogos de artifício. Há uma crença, profundamente enraizada no cenário espiritual moderno, de que a manifestação deve chegar com espetáculo, que deve vir com sinais no céu, oportunidades repentinas ou uma onda de emoção avassaladora que confirma que você conseguiu. Muitos esperam pelo grande momento. Um espetáculo de fogos de artifício de realização. Um aplauso divino que finalmente diz, você conseguiu. Mas na verdade, as manifestações mais profundas, aquelas que mudam sua realidade na raiz, não vêm com barulho. Elas vêm com silêncio, com tranquilidade, com um conhecimento silencioso e inegável. Esse saber não grita, não pisca,
Não exige ser visto. Ela se acomoda. Ele se ancora no seu peito como um suspiro que você não sabia que estava segurando. E de repente, você é diferente. Não porque o mundo exterior tenha mudado, mas porque a guerra interna acabou. A necessidade de buscar, de provar, de monitorar cada pensamento, de esperar pelo sinal perfeito, tudo isso desaparece. E o que resta é a paz. Não o tipo de paz que vem de escapar da dor, mas o tipo de paz que vem de voltar para casa. Neville Goddard falou da suposição não como uma faísca, mas como uma fundação. Uma suposição, embora falsa, se persistida, se tornará um fato. Ele nunca o descreveu como dramático. Ele não disse que faria sua pele arrepiar ou traria lágrimas aos seus olhos. Ele falou em termos de inevitabilidade, como algo que se torna tão real dentro de você que o externo deve obedecer. E o que é poderoso nisso não é a força, é a quietude, é a naturalidade disso, como se não pudesse ser de outra maneira. Mas muitos não percebem isso, porque são viciados em intensidade. Para a euforia emocional dos rituais, a antecipação de algo grande, a busca por sincronicidades. Eles confundem picos emocionais temporários com transformação. Eles confundem estimulação com incorporação. E assim, quando o conhecimento silencioso chega, quando a identidade realmente muda, eles às vezes o ignoram, porque não parece uma performance, sente-se como uma conclusão. E a conclusão é calma. É como fechar uma porta e não se perguntar mais se era a certa. Como sintonizar uma frequência de rádio e de repente ouvir a música claramente. Não porque a canção mudou, mas porque você parou de mudar de estação. Não há drama. Sem celebração. Apenas alinhamento. E o alinhamento não é emocionante da maneira que a mente deseja. É satisfatório na maneira como a alma se lembra. Pense no momento em que você realmente perdoou alguém. Não quando você disse as palavras. Não quando você tentou sentir compaixão. Mas quando, um dia, o nome deles não desencadeou mais dor. Isso é verdadeira transformação. Ela não se anuncia. Revela-se na sua ausência de resistência. No seu novo padrão. É assim que a manifestação se sente quando é real. Quando está integrado. Quando é assumido. Você acorda e não precisa ensaiar ser rico, amado ou curado. Você simplesmente se sente como você mesmo. E esse eu já é essas coisas. Você enfrenta o seu dia sem precisar de sinais, porque já não questiona o seu caminho. Você para de vasculhar sua realidade em busca de provas, porque seu clima interno já não precisa disso. Você não fica animado quando algo acontece que parece a sua manifestação, porque, no fundo, você já espera isso. Não é uma surpresa, é uma combinação. Esta é a marca de alguém que realmente assumiu. Eles não perseguem seu futuro, eles o incorporam. Eles não forçam resultados, eles os convidam ao existir em um estado que já reflete o fim. Eles não oscilam mais entre crença e dúvida, porque não veem mais a manifestação como algo a ser alcançado. É algo que eles já se tornaram. E é aqui que muitos desistem, bem antes do limiar, porque a ausência de fogos de artifício parece anticlimática. Eles se perguntam, não deveria sentir mais? Não deveria haver um sinal? Não deveria eu chorar, tremer ou me sentir sobrecarregado? Mas a alma não precisa de espetáculo. A alma precisa de verdade. E a verdade, quando chega, não te derruba. Ela se senta ao seu lado como um velho amigo, dizendo, está feito. O trabalho de Bruce Lipton sobre percepção e biologia confirma isso. Quando você muda sua crença interna, seu corpo, sua química, se ajusta. Suas células se comportam como se a nova realidade já estivesse em movimento. E ainda assim, não há explosão. Há apenas coerência, harmonia, um comando silencioso que diz, é assim que sou agora, e todo o sistema se encaixa. Então, se você está esperando o momento em que tudo se encaixa, ouça com mais atenção. Pode ser que já tenha chegado. Aquela quietude que você tem sentido ultimamente, a ausência de urgência, o suave desapego dos medos antigos, não é uma pausa. É a nova vibração se estabelecendo. Você se mudou para isso. E agora a vida está se recalibrando em torno do seu novo sinal.
Você pode não se sentir eufórico. Você pode nem sentir muito, mas você notará que suas escolhas mudam. Você vai notar que responde de maneira diferente aos mesmos gatilhos de sempre. Você vai se pegar tomando decisões que só o seu eu futuro tomaria. E esse é o sinal, não um fogos de artifício, mas um padrão de poder silencioso emergindo de dentro. O verdadeiro milagre não é que algo mude por fora, é que algo se estabiliza por dentro. E uma vez que isso acontece, o mundo não precisa mais se provar para você, porque a prova está na sua postura, sua vibração, seus olhos. E essa é a maior confirmação que você receberá. Nem um lampejo, não uma emoção, apenas um conhecimento profundo, sagrado e inabalável. A realidade se curva ao que você já aceitou. Há um ponto em que você para de perguntar e começa a saber, onde a necessidade de sinais se dissolve e o silêncio se torna confirmação. Neville Goddard disse: a consciência é a única realidade. O que você aceita como verdade se torna lei, não por força, mas por ressonância. Bruce Lipton afirma isso biologicamente. Mude sua percepção, e todo o seu sistema responde. A manifestação não requer esforço, requer identidade. Você não atrai pelo desejo, você se alinha pelo ser. Como sintonizar uma frequência? No momento em que você incorpora a vibração, o sinal fica claro. Você não tenta mais se tornar, você se lembra de que já é. Nesse recordar, algo muda. Não de forma barulhenta, mas plenamente. Você para de correr atrás e começa a viver. Você para de esperar e começa a incorporar. A realidade não tem outra escolha senão refletir o que você finalmente aceitou. Está feito. Não porque você insistiu, mas porque você se tornou aquele que não duvida mais. Apenas recebe. Agora, antes de ir, verifique o comentário fixado. Não está lá por acaso.